Forças Armadas da China e da Rússia realizaram exercícios militares conjuntos em espaço aéreo sobre o Mar do Japão e próximo à Coreia do Sul nesta sexta-feira, região extremamente sensível do globo terrestre. A ação faz parte de um plano de cooperação anual entre os países, plano que existe desde 2019. Mas é óbvio que isso é uma desculpa, é um recado que está sendo dado ao Ocidente. Isto pode levar à tensão mundial. A China e a Rússia uniram forças em exercícios militares próximos à Coreia do Sul, aumentando as tensões em uma das regiões mais instáveis do mundo. Essas manobras não são apenas demonstrações de força militar, mas também mensagens estratégicas enviadas ao Ocidente, especialmente os Estados Unidos e os seus aliados na Ásia. Com a Coreia do Sul observando de perto e o Japão em alerta, o equilíbrio geopolítico na região parece cada vez mais frágil. E como era de se esperar, Donald Trump não ficou em silêncio. Em mais uma de suas declarações polêmicas, ele trouxe sua visão sobre o papel dos Estados Unidos nessa crescente rivalidade. Suas palavras dividiram opiniões e geraram repercussões imediatas, tanto no cenário interno quanto no internacional. Quem traz mais detalhes do caso é o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, de onde ele está. Boa noite, Luca Bassani. Aí são 20 horas e 1 minuto. O Luca estava vendo um analista militar comparando os 887 bilhões de dólares, que é o orçamento americano para suas forças armadas, com os 292 bilhões da China. E dizendo que no orçamento americano, muitos dos recursos são desperdiçados. São 750 bases militares em todo o mundo. Gasto enorme com porta-aviões e caças, hoje que podem se tornar completamente ineficazes diante de mísseis balísticos hipersônicos. E a China está desenvolvendo no mais alto grau estes mísseis. Tem os melhores hoje, até me surpreendeu, eu achei que era a Rússia que os tinha. A China. E a questão da guerra cibernética, espionagem para você ficar fraudando o funcionamento cibernético do seu adversário. Qual a avaliação que você faz? A China tem zona de influência no Mar do Sul da China, ali no Mar do Japão, onde tem ali perto as ilhas reivindicadas pelo Japão com relação à Rússia. A Coreia do Sul, sabendo que a Rússia tem aliança e a China com a Coreia do Norte. Como você vê este exercício? No mínimo, é mais um recado. E no meu modo de ver, mais um passo em direção à Terceira Guerra Mundial. Boa tarde a você, Capeza, aos nossos debatedores, nossa qualificada audiência. Realmente é um recado que foi dado por esses dois países que são fortes aliados e que também tem a Coreia do Norte como um terceiro aliado nessa região, que é mais uma potência militar, uma potência nuclear que atua na região da Ásia-Pacífico, que é motivo de instabilidade há pelo menos 70 anos nesta região do mundo. Vale a gente ressaltar que esses exercícios militares em conjuntos realizados pela Rússia e pela China utilizaram mais de 10 aeronaves sobrevoando o Mar do Japão, muito próximo da Coreia do Sul, do espaço aéreo sul-coreano, que se sentiu inclusive provocado com este exercício exatamente por não ter sido avisado. Inclusive, é algo costumeiro, por mais que não sejam aliados, que quando há um exercício militar, até mesmo dos americanos, japoneses e sul-coreanos, que eles avisem os chineses e os outros aliados da China que isso vai ser realizado, algo que não foi feito hoje, segundo os sul-coreanos. Mas a gente vê claramente que após a visita de Xi Jinping e de Vladimir Putin o ano passado a Pyongyang, a visita de Putin esse ano em junho para a Coreia do Norte novamente apenas ressalta essas alianças históricas que são remanescentes da Guerra Fria e que poderiam dar a ideia de qual seria este outro grupo em um caso de uma guerra mundial. Eu não acredito que uma guerra mundial vá acontecer, apesar dessas tensões
crescentes por todo o mundo, mas é claro que de um lado estariam o Ocidente, os países ligados ao Ocidente na Ásia, como o caso da Coreia do Sul, do Japão, das Filipinas. Taiwan não é um país, mas é uma região muito mais próxima ao Ocidente com a sua democracia do que com o governo do Partido Comunista Chinês, e também na Oceania, Austrália, Nova Zelândia, a Austrália também com um exército importante. Então a gente vê que esses dois grupos vão se formando cada vez mais explicitamente, e no caso dos norte-americanos, esta preocupação com o crescimento evidente da capacidade militar dos chineses, que até 2030 esperam poder triplicar o seu arsenal nuclear. A China, que tem por volta aí de 400 ogivas nucleares, poderia chegar ao número de 1.200 até 1.500, segundo alguns estudos, enquanto os americanos e os russos continuam no primeiro lugar, na faixa aí das 5.000 ogivas cada um. A gente sabe que não é necessário tantas ogivas assim para causar um conflito mundial e grande destruição da vida humana, mas é uma preocupação porque a China, há cerca de 30, 40 anos, estava muito atrás tecnologicamente falando dos americanos, e agora está chegando cada vez mais perto, além também dos números da sua economia, que tem, apesar do crescimento não ter sido mais tão grande quanto foi nas décadas passadas, ainda é um crescimento muito expressivo e que mostra uma tendência de ultrapassar a economia estadunidense. É algo que preocupa bastante, é uma aliança antiga. Nós vamos, obviamente, continuar monitorando essa situação. Sabemos que a Coreia do Norte tem fornecido para a Rússia não só armamentos, mas também soldados. Alguns calculam que cerca de 10 mil soldados norte-coreanos estariam na região de Kursk, ajudando os russos a recuperar uma zona que foi invadida pela Ucrânia, e poderiam até mesmo ser usados na região do Donbass no ano que vem, após a finalização do inverno, lá para o começo da primavera, no mês de março, ao mesmo tempo que a China nega todas as acusações de que estaria dando suporte à Rússia, mas também há indícios de que utilizaria a sua forte indústria para suprir alguns equipamentos, alguns componentes que estariam faltando na indústria bélica russa nesse momento de fortes sanções econômicas. Realmente é assustador pensar que nunca estivemos tão perto de um conflito mundial, com tantos conflitos regionais espalhados, a guerra da Ucrânia, a guerra no Oriente Médio, que ainda está longe da resolução, e essas tensões na Ásia-Pacífico, mais especificamente na Península Coreana e também a ilha de Taiwan. Eu concordo plenamente com você, Luca, eu venho dizendo isso há algum tempo. No início do século passado, nós tínhamos ali a Tríplice Entente, com a França, a Grã-Bretanha e a Rússia. Depois você tinha, do lado da Tríplice Aliança, com a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Um simples assassinato lá em Sarajevo do primeiro arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa eclodiu no segundo maior massacre da história da humanidade, que foi a Primeira Guerra Mundial. O início desse século está trazendo a OTAN, os Estados Unidos com o belicista Joe Biden, apoiado pelos seus vassalos Alemanha, França e Inglaterra, e agora o Japão começa desde o eixo Tóquio-Berlim, começa a ameaçar ter o terceiro maior orçamento militar do mundo. E a Alemanha também quer ter o terceiro maior orçamento militar, ambos por volta de 100 bilhões de dólares. Como você vê essa construção de alianças? Irã, Coreia do Norte, China, Rússia, do outro lado, Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. Como você vê isso? E aí vem a minha pergunta. Como está a questão dos mísseis de longo alcance, os ataques MS dos Estados Unidos, os Storm Shadows da Grã-Bretanha e os da França também? Como é que você vê? Diminuiu aquela retórica de lançar os mísseis da Ucrânia em território russo, ou isso continua acontecendo, o que pode levar a uma escalada nuclear? Quer ficar por dentro das notícias mais importantes e análises exclusivas sobre o que acontece no Brasil e no mundo? Então, inscreva-se agora no canal Fonte Segura. Aqui você encontra informações confiáveis com uma abordagem direta e objetiva. Não esqueça de curtir e comentar e compartilhar para nos ajudar a levar o conteúdo de qualidade para mais pessoas. Vem com a gente, porque aqui a notícia é de fonte segura. Olha, Capês, eu acho que é importante fazer essa análise que você acabou de iniciar, falando sobre os dois lados. Tem, de fato, os Estados Unidos o seu eixo de influência com as democracias ocidentais, assim como a China e a Rússia também têm os seus vassalos, mais especificamente o Irã. A própria Coreia do Norte não teria viabilidade
como uma nação independente se não fosse o financiamento maciço que vem de Pequim e de Moscou para que o regime continue funcionando e oprimindo as cerca de 25 milhões de pessoas que vivem na Coreia do Norte, ao mesmo tempo que nós vemos que por mais que essa aliança não seja explícita, como é o caso da OTAN, que é de fato uma organização com uma sede, com vários soldados que já tem um protocolo de como agir conjuntamente, eles também já compartilham muitas informações e poderiam combater junto em uma guerra mundial, caso ela existisse, no caso de chineses, norte-coreanos, iranianos, russos, entre outros países. Em relação aos mísseis de longo alcance, os ATACMS dos Estados Unidos, os Storm Shadow britânicos, estão sendo utilizados no território da Rússia, que já começou a responder de maneira acachapante ao governo de Kiev. Inclusive, ontem, um dos maiores bombardeios à capital ucraniana aconteceu neste ano de 2024 e deixou 1 milhão de residentes de Kiev sem acesso à energia elétrica, ou seja, praticamente 1/3 da cidade, grande parte dos serviços essenciais sem funcionar e racionamento em várias outras cidades adjacentes a Kiev. Então, os ucranianos sabem que agora tem esses armamentos mais pesados que podem, de certa forma, intimidar um pouco os russos, mas que a resposta será também muito forte. E com o inverno se aproximando e com a memória de 2 invernos muito frios, muito difíceis, que foi o inverno de 2022 e 2023, Volodymyr Zelensky terá que escolher se de fato vai dobrar a aposta e atacar a Rússia com o risco de perder mais cidades e ter um inverno dos mais duros desta guerra, ou se vai se dar por satisfeito na posição que está agora e tentar, a partir do ano que vem, negociar com Donald Trump uma saída minimamente honrosa para a Ucrânia, por mais que nós saibamos que qualquer saída que envolva a perda de territórios legitimamente ucranianos seja vergonhosa para a administração de Zelensky, que prometeu recuperar até mesmo a Crimeia. A gente não vê nenhum indício que isso vai acontecer, muito pelo contrário, uma guerra longa que pode ter o seu desfecho em 2025 com as promessas feitas pela Casa Branca, mas que com certeza tem feito com que as alianças militares mundiais repensem a sua posição, e muitos países que antes não estavam robustecendo o seu arsenal, agora o façam, como o próprio Japão e a Alemanha, que você colocou muito bem, chegam aí a quase 100 bilhões de dólares no orçamento anual dos seus exércitos. Muito obrigado, Luca. Toma um sorvete na Marienkirche hoje, está em Munique. Uma boa noite a você.